Deus bendito, Deus eterno, Deus santo e majestoso, ó Deus, nós aqui estamos porque queremos ser diferentes deste mundo, como o Senhor disse, que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O mundo jaz em trevas, ó Deus, mas a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Por isso nós viemos, ó Deus, nesta manhã em busca de uma palavra, de uma revelação que nos faça diferentes. Não queremos ser iguais, ó Deus, a este mundo que jaz no maligno, mundo de blasfêmia. Não queremos, ó Deus, ser igual àqueles que já caíram, que um dia foram luz, que um dia foram sal, mas já não servem mais para iluminar nem para salgar. Nós queremos, ó Deus, ser diferentes e só o Senhor pode fazer-nos diferentes. Por isso, nesta manhã, ó Deus, acrescenta-nos a porção da diferença, ó Deus, para que nós possamos realmente influenciar toda uma geração e que o Senhor possa arrebatar alguns do fogo eterno. Por isso, ilumina nossa mente, o nosso sentimento, converte-nos, ó Deus, nesta manhã, por Tua graça, na revelação. Ó Deus, instrui-nos, inspira-nos, ó Deus, mude nossos conceitos, cura-nos nesta manhã, ó Deus, com o bálsamo interior, cura-nos e faze resplandecer a Tua luz sobre nós, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Por isso, dá-nos esta graça nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir ainda nos exames. Eu não sei se você só tem se preocupado em examinar a Bíblia aqui, abrir a Escritura aqui. Eu espero que não, porque o que eu tenho sido edificado nessa, vou chamar assim de brincadeira, né? Nesses exames de passagens bíblicas, mas foi o que o Senhor Jesus disse, né? Examinai as Escrituras. O que eu tenho visto de coisas que têm somado, fortalecido a minha estrutura espiritual, tem sido realmente tremendo. E eu espero que todos estejam desfrutando disto. A nossa sequência é o texto do capítulo 22 de Mateus. Nós vamos continuar no verso 15, que fala a questão do tributo. E aí você vai perguntar assim, poxa, quantas vezes já falamos nesse tributo, né? E eu te garanto, até que os céus e a terra passem, nós continuaremos a falar deste tributo. Amém, irmão? Então, Mateus 22, 15 diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Né? Então, o que nós queremos, pela milésima vez, observar? Se você olha aqui esse verso 16, eu acho ele interessante porque eles revelam características verdadeiras. Aqueles homens falam de coisas que eles realmente viram em Jesus, mas não se converteram a Jesus, mas viram. Eles dizem que enviaram lá dizendo: Mestre. Só o fato de se apresentarem a Jesus dizendo mestre, isso já tinha um sentido muito grande. Isso não era qualquer um que era chamado de mestre. E aí diz: sabemos que és
verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha quantas coisas verdadeiras eles falaram a respeito de Jesus, que basta, se esse é o tal, se ele fala o caminho de Deus com verdade, não se importa com ninguém. Ou seja, eles estavam vendo que Jesus está rasgando o verbo, não está se preocupando com a amizade, nem com o apoio de ninguém. Jesus está abrindo a boca no meio da cidade e está soltando a língua mesmo. E aí ele diz assim, nós temos visto, tu não te importas com quem quer que seja, e nem está preocupado com a aparência de ninguém. Ou seja, as pessoas viram passar diante de Jesus soldado, e Jesus está soltando a língua. Passaram diante de Jesus os líderes da guarda pretoriana, e Jesus está soltando a língua. Passou diante de Jesus escribas, Jesus está mandando ver. Fariseus, Jesus está mandando ver. Ele tá, tu não te importa com ninguém, tu não está olhando para a aparência de ninguém. Nós temos visto isso aí. Porém, ainda não se converteram. Tem gente que já viu tanta coisa, mas ainda não foi o bastante para se converter, né, irmão? Só que Deus tem limite nas suas revelações. Chega uma hora que Deus diz assim, não, já basta, já era para ter se convertido. Não vão se converter, não? Então tá, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Figueira, tu tá amaldiçoada, porque tudo tem limite, né? Ao contrário do que se pensa, que Deus é um Deus muito bondoso, e ele só tem na sua mão um cajado para chamar a ovelha para junto de si. Não. Nós aprendemos que o cajado tem função dupla. Da mesma maneira que o cajado traz a ovelha, ele mata o lobo, né? Então, por aí vai. Essas declarações a respeito de Jesus são fascinantes. Mas eles se converteram? Não. O que eles fizeram? Pegaram uma moeda. Vamos lá tentar ele. Mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus olhou assim, tem jeito não, isso aí é uma raça de víbora mesmo. Seus hipócritas, por que vocês estão me tentando? Aí, irmão, examinando aqui o verso 19, trouxeram-lhe um denário. Jesus fala, por que me experimentaste? Me mostra aí uma moeda. Eles pegaram a moeda, um denário. Jesus perguntou, de quem é esta efígie? E essa inscrição? Olha só, se eu tenho um negócio aqui, com a minha cara bonita desenhada nela, né, irmão? E eu tenho uma inscrição que eu que fiz, de quem é essa moeda? É minha? Está a minha cara, está a minha inscrição, é minha. Então, tudo que diz respeito a essa moeda, alguém tem que me prestar contas. É uma lógica. Isso foi só naquele tempo? Não é nos dias de hoje, em tudo, né? O camarada vê lá uma bela poesia, aí no final da poesia está escrito assim, autor, João de Nóbrega Almeida, o autor. Então todo mundo que quiser fazer uso daquela poesia tem que prestar contas ao João Almeida de Nóbrega, sei lá o que nome que eu falei. Mesma coisa lá, se existe uma moeda em circulação e eu estou me utilizando desta moeda, se eu aceitei utilizar a moeda, meu amigo, ou se eu não tenho muitas vezes, né, para onde fugir, se eu sou obrigado a usar a moeda, eu vou ter que automaticamente estar integrado dentro de um sistema, e muitas vezes querendo ou não, porque é assim que muitas coisas acontecem. Muitas vezes, querendo ou não, você é obrigado a estar integrado. Aí Jesus vai e pega assim, me diz aqui, de quem é essa moeda aí? Eles falaram assim, é de César. Ah, é? Então eles com a própria boca, eles falaram, a moeda é de César. Então, o que vocês querem de mim? Ué, vocês têm que dar a César o que é de César. Ou seja, Jesus estava dizendo, os homens se despontam na sociedade, levantam os seus segmentos, criam os seus impérios,
mantêm as suas forças, dominam uns sobre os outros, exigem tributos. Isso não é da agora. Quando Deus levantou sobre a terra o primeiro rei, que se chamava Saul, Deus já falou o seguinte: olha, vocês têm pagado, resumindo, né? Vocês pagam tributos. Vocês sempre têm pagado as ofertas, os dízimos, coisa que já era visto desde o tempo de Melquisedeque. Abraão deu dízimo, Abel e Caim tinham que oferecer. O dízimo já é desde que o primeiro homem está sobre a face da terra, já existe dízimo. Deus sempre cobrou tributo dos homens. Só que Jesus falou: o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando a nação de Israel, Deus falou assim: ó, eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim porque eles querem um rei. Deus foi e disse assim: ó, Samuel, diz para eles o que é o rei. O rei vai cobrar tributo. Além do meu, eles vão ter que pagar tributo ao rei. Eles querem um rei? Eles querem uma subliderança sobre eles, porque Deus nunca vai deixar de estar liderando como absoluto, não interessa o que os homens façam. Nabucodonosor entendeu isso e disse: ele é o que tem o domínio sobre os reinos das gentes. Foi isso que Nabucodonosor disse. Ou seja, Nabucodonosor entendeu que apesar de os homens estarem reinando, Deus reinava acima. Deus nunca saiu do trono, nunca saiu do seu domínio. Então Deus está falando, através de Samuel, para o povo: vocês estão pedindo um rei? Além do meu tributo, porque senão vocês vão estar em maldição, o rei também vai pedir tributo. E o rei ainda vai mais além, vai pegar as filhas de vocês, vai arrancar de dentro de casa, vai levar para morar no palácio com ele. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos. Então, Samuel, eu tenho um rei para eles. E deu o rei conforme o que eles queriam. Eles queriam um rei de muita aparência, e a Bíblia diz que dos ombros para cima, Saul se destacava de todo o povo. Era isso que eles queriam aparência, eles queriam confiar no visível e não no invisível. Então, voltando aqui para o Novo Testamento, atravessando alguns milhares de anos de deserto, a gente chega aqui. De quem é essa moeda? A moeda é de César. Então dá a César o que é de César. Agora, se eles dissessem assim: é lícito pagar tributo no templo? É lícito pagar o tributo de Deus? É lícito? Enfim, ou que eles não dissessem nada. Se Jesus tivesse dito assim para eles: peguem um pergaminho, tragam para mim um pergaminho. Jesus perguntaria para eles assim: de quem é essa palavra escrita nesse pergaminho? Eles diriam assim: é de Deus. Jesus diria para eles: dai, pois, a Deus o que é de Deus. Deu para entender? Não é uma questão de uma moeda ser apresentada. Qualquer coisa que fosse apresentada pertencente a alguém, e quando o Senhor Jesus diz assim, ó: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, se Jesus tivesse dito assim: é lícito pagar tributo a César, mas vamos fazer o seguinte, me traz um pergaminho. Alguém ia trazer um rolo para ele. O que está escrito nesses pergaminhos aí? A palavra de Deus, revelada a Moisés, revelada a não sei quem, e os profetas. Então, conforme essa palavra, dai, pois, a Deus o que é de Deus. Irmão, veja bem, todos nós temos os nossos direitos. E o que é um império? Uma coisa que não é que eu goste, não é que eu me agrade, não é que eu fique feliz da vida, né? O que é um império? Um império não é um sistema governamental fundamentado em força e em armas. Sempre não foi assim? Todo sistema governamental não é fundamentado em forças e em armas, exceto o sistema governamental de Deus, chamado a teocracia. Estamos falando de um povo, né? Então, quando se trata de um império, ou, resumindo, para atualizar, quando se trata de um governo, isso está fundamentado em uma série de normas, exércitos,
guerras, armas. Então, dentro deste conceito de império, dentro do conceito de governo, sempre vai existir um domínio. Ou será que nós não vimos isso praticamente em toda a história da humanidade? Existe um domínio, existe um império. Agora, existe, vamos assim dizer, uns subdomínios. Quando você vai trabalhar numa empresa, você está lá trabalhando numa empresa, seja ela qual for, nacional, internacional, multinacional. Lá dentro não existe uma regra? Quando você vai trabalhar numa empresa, não existem regras? E se você agir fora daquelas regras, você não vai ser cobrado? Você não vai ser demitido? São sistemas. Ou seja, você tem que dar ao seu patrão o que pertence a ele. Ele comprou as tuas horas de trabalho naquele lugar e você tem que trabalhar conforme o que ele pensa. Ele não comprou o teu caráter, ele não comprou a tua honra, ele não comprou a tua dignidade, mas as tuas horas de trabalho naquele lugar ele comprou. Quando eu fui trabalhar numa empresa de ônibus, meu último emprego de carteira assinada foi numa empresa de ônibus. Eu tive que assinar um termo de que eu não tinha autorização para dirigir os veículos da empresa. Mesmo tendo carteira, sabendo dirigir, eu assinei um termo. Não tinha autorização para entrar e dirigir os veículos da empresa. Essa não era a minha função. Por quê? Porque tinha carro com a chave na ignição para tudo que é lado. De repente eu podia dizer assim, vou dar uma voltinha aqui. Não, eu não tinha essa autorização. Eu seria demitido por justa causa e se batesse com algum veículo da empresa, eu teria que pagar tudo. Ia ser um rolo para mim. Por quê? São regras, são subdomínios que as empresas possuem. Quando Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César, eu diria simplesmente, dai, pois, aos homens o que é dos homens. Os homens não têm domínios? Os homens não desenvolvem suas forças? Desenvolvem. Os homens não fundam os seus subimpérios? Ou seja, tudo isto acontece. Os homens dominam, tem empresas por aí, não temos a Petrobras? É um baita do império. Petrobras é um baita do império. O que mais que nós temos? Não temos Banco do Brasil? Não temos Caixa Econômica? Redes que funcionam em todo o país, para qualquer estado brasileiro que você for, e se duvidar até no exterior, você vai e acha uma agência daquele sistema. Isso revela o quê? Que os homens desenvolvem os seus impérios, seus governos, seus domínios, mas acima de tudo isso está Deus. Por isso o Senhor Jesus disse, dai, pois, a César, César que eu classifico como um homem, como um líder, enfim, então vou resumir César no homem. Dai, pois, aos homens o que é dos homens, e dai a Deus o que é de Deus. Ou você vai achar que você vai entrar numa empresa para trabalhar, as regras são apresentadas para você, e você vai dizer assim, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu não gosto, eu quero fazer de outro jeito, porque eu acho que a revelação da palavra do meu Deus vai se encaixar melhor aqui. Você acha que você vai fazer? Você acha que o patrão vai deixar? Simplesmente você rodou, já era, já tem outro no seu lugar. Não é assim que funciona? Outra coisa, o Congresso Nacional, ele funciona através de leis, não é isso? Não tem regras. Você já ouviu falar decoro parlamentar? Quanta gente está sendo acusada por falta de decoro parlamentar? O que é o decoro parlamentar? O decoro é um conjunto de leis, de regras, que eles entendem que as pessoas ali dentro não poderiam quebrar. Isso aí inclui uma série de coisas, a maneira de falar, a maneira de tratar, como apresenta as suas petições, uma série de situações. É o tal do decoro parlamentar, que não pode ser quebrado, senão as pessoas são julgadas e está arriscado ter o seu mandato até cassado e ficar inelegível durante não sei quantos anos. É o tal do decoro parlamentar. Você acha que um crente
Já está lá montada, o império já está montado. As regras já estão montadas. Você acha que um crente vai se candidatar e vai alterar as regras do decoro parlamentar? Não vai. Definitivamente não vai. Então o que ele vai ter que fazer diante de muitas coisas? Se calar. Ou se cala ou renuncia. Nós tivemos homens ímpios. Homens ímpios que eu falo, incrédulos, que não são cristãos, que chegaram lá dentro do Congresso, quando viram as regras, nem cumpriram nem meses do seu mandato. Falaram, não, estou fora desse negócio. Eu entrei aqui com a intenção de fazer alguma coisa pelo povo. Eu entrei aqui com a intenção de ajudar, de melhorar o país. Eu estou vendo que eu não vou poder fazer nada. Tchau, renunciou. Ímpios, estou falando de ímpios, gente que não sabe quem é Jesus, não sabe o que é a Bíblia. E tem crente achando que vai entrar naquele covil e que vai mudar alguma coisa. Irmão, não vai mudar alguma coisa. Nós não temos que entrar lá naquele lamaçal para mudar nada. Nós temos que fazer valer e resplandecer a luz e a glória que está sobre nós, igreja. É assim que a gente muda. Oferecendo resistência, porque a luz é que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, irmão, um resumo aqui. Dai, pois, a César o que é de César. Aí Jesus poderia ter calado a boca, porque eles só perguntaram isso. É lícito pagar tributo a César? Acabou a história, a pergunta não foi só essa. Não, eles não mencionaram nada de Deus, não. Na pergunta deles, eles não estão nem aí. Eles não misturaram nada, eles deixaram a coisa bem clara. É lícito pagar tributo a César. Mas Jesus vem e diz assim, dai, pois, a César o que é de César, e Jesus acrescenta, para que não ficasse mal entendido, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus está mostrando que existem separações, existem limites. Vai haver o limite de situação em que as coisas pertencem ao homem, vamos dizer, pertence a César, e tem a hora em que dali para frente existem as coisas que pertencem a Deus. Dai aos homens o que é dos homens, mas a Deus o que é de Deus. Quando os homens tentarem ultrapassar o limite que lhes é dado por Deus, aí, meu irmão, é guerra. E nessa guerra, quando se olha na frente, lá estamos nós. Não abrimos mão do que pertence a Deus. Quando os homens criarem leis sobre o nosso ser, sobre o nosso caráter, para nos impedir de caminhar nos projetos de Deus, eles podem vir com todas as suas forças, porque eles têm barreira pela frente, que somos nós, a igreja do Deus vivo. Então, aceitamos que os homens façam qualquer coisa. Aceitamos até que eles façam a magia negra e matem pessoas, como estão matando. Aceitamos, é coisa dos homens. Agora, ninguém vai tirar o que é de Deus que está na nossa vida, que é a nossa obrigação, vou até assim dizer, de abrir a boca e salgar o mundo, de abrir a boca e resplandecer a glória de Deus. Denunciando todas essas coisas, empenhando a nossa vida, como está escrito, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, é direito do mundo invocar o diabo, é direito do mundo assassinar, é direito deles fazer tudo isso, que façam. Mas é o nosso direito também se levantar para desfazer as obras do diabo. Mais que direito, é obrigação. Então, o que pertence aos homens, acredite, você pode abrir mão, mas quando a questão ultrapassar o limite e tentar invadir a tua privacidade com Deus, aí você não deve abrir mão de forma alguma. No verso 23, diz que naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Veja bem, essa turma que vem se aproximando de Jesus, eles dizem que
não há ressurreição. Mas eles perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, que eles acreditam que não tem, tá, irmão? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição, aí Jesus enfatiza, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam de sua doutrina. O que é que nós vemos aqui? Jesus primeiro dá umas bronquinhas de leve, só que nós podemos detectar o seguinte: quando se fala de ressurreição, muitas pessoas viveram e ainda vivem hoje equivocadas. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, uma doutrina pacífica, mas satânica, porque ensina um caminho falso, mentiroso, que não conduz ao homem à eternidade, à glória de Deus, é uma doutrina pacífica, totalmente pacífica, os testemunhas de Jeová, mas nem por isso deixa de ser satânica. Agora, eles acreditam o quê? Que haverá sim uma ressurreição. Mas para onde vão essas pessoas que vão ressuscitar? Vão viver sobre a terra. Eles não acreditam nessa ressurreição que a Bíblia fala de ir morar no céu, na glória de Deus. Eles acreditam numa ressurreição de o homem voltando a habitar sobre a terra normalmente, constituindo família, tendo filhos, né? Marido, esposa, escola, trabalho, abre uma empresa, ganha dinheiro. É essa a visão dos testemunhas de Jeová. Visão. É a visão deles, ridícula, mas é a visão deles. Dá a entender que eles não leem a Bíblia, só decoram passagenzinhas que os mentores distribuem para eles. Porque se lessem a Bíblia, não iam acreditar nisso. Caramba, que ressurreição é essa? O que mudou? Quando o Apocalipse diz que as primeiras coisas são passadas, não mudou nada, eu vou ressuscitar, vou continuar vivendo sobre a terra, todo o mesmo sistema de novo? Não, não é isso que a Bíblia diz. Então, esses saduceus, pode ser que eles tivessem a mesma visão do que hoje tem os testemunhas de Jeová. Uma visão de uma ressurreição sobre a terra. Mestre, quando na ressurreição, que essa mulher voltar à viva, essa viúva negra, né, irmão? Ou mulher para assassinar homem. Quando essa mulher voltar à vida, de qual dos 7 ela vai ter marido? Vai ser esposa? Qual dos 7 vai ser marido dela? Todos a possuíram? Pelo que nós entendemos dos ensinamentos de Moisés, etc, etc, ela tem que pertencer a alguém, mas todos foram marido dela. Qual era a visão deles? De uma ressurreição para habitar sobre a terra. Jesus vai dizer assim: não, vocês não conhecem a Escritura. Vocês estão ceguinhos. Na ressurreição, eles serão semelhantes aos anjos. E onde habitam os anjos? Serão semelhantes aos anjos que habitam no céu. Então, eles chamam Jesus para a atenção de uma ressurreição na terra, Jesus chama eles para a atenção de uma ressurreição no céu. Eles serão semelhantes aos anjos. E tem mais, depois dessa ressurreição, não se casam, não se dão em casamento.
Vocês estão completamente equivocados. Vocês não leram nada, vocês não estão estudando nada, vocês não estão pesquisando nada, vocês não sabem de nada. Aí depois Jesus espeta eles de novo. Quanto à ressurreição, porque Jesus conhece muito bem que eles não creem nem em ressurreição, estão apenas querendo tentar Jesus. É muita hipocrisia, né, irmão? Consciente de uma mentira, vim tentar. É muita hipocrisia. O camarada nem crê naquilo, mas está usando aquilo como base para... É muita hipocrisia. Aí Jesus espeta ele. E quanto à ressurreição, vocês não leram? Que Deus não é Deus de morto? Deus é Deus de vivo. Abraão, Isaac e Jacó, como ele disse para Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, mas vocês os veem sobre a terra? Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Aonde eles estão? Estão lá junto com os anjos. Eles habitam no mesmo lugar que todos os outros que ressuscitarem salvos habitarão. É uma lição que Jesus dá, mas será que eles entenderam? Pelo menos aqui diz que a multidão se maravilhou. A multidão ficou maravilhada ouvindo isto. As multidões se maravilharam da sua doutrina, né? Mas os outros só querem tentar mentir e tirar proveito. Depois de ouvir que Jesus estava calando todo mundo, aí eles iam, se trancavam nos seus gabinetes. Vamos usar algum argumento para pegar o Nazareno. Já sei, vamos fazer isso, aquilo outro. Todo mundo o tempo todo era fazendo isso. Escriba, saduceu, fariseu, sacerdote. Todo mundo queria pegar Jesus, mas Jesus fazia todo mundo se calar. Por que Jesus fazia todo mundo se calar? Porque Jesus é o próprio conhecimento. É com o conhecimento que nós calamos todo mundo. É com conhecimento, não é com briga, não é com discussão, é com conhecimento. A pessoa fala uma coisa, não, irmão, porque está escrito assim, 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 assim. Você diz, mas não está escrito assim, 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 assim. Não precisa se estressar, irmão. Já entrou, agora ultimamente eu estou meio famoso, irmão, estou meio conhecido, não tem aparecido muita gente para nos tentar aqui dentro não, né? Como nós no seminário damos essas oportunidades assim, direto, quem quer fazer pergunta pode fazer, já apareceu muita gente aqui dentro para se exaltar. Ah, pastor, não crê no jejum, mas está escrito assim, 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 e está escrito em aquela passagem, como é que o pastor fala? Eu fico aqui metralhado, né? Eu fico esperando, quando a pessoa acabou o fôlego que ela senta, eu digo, vem cá, mas não está escrito assim, assim, assim? Não tem essa parte? Lê aí na Bíblia, não está em colchete? O que você tem a dizer? Eu nunca li isso. Pois é, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, irmão, é normal que as pessoas se sintam agredidas pelo grande conhecimento que você tem. É normal, porque elas vão se sentir inferiorizadas. Quando eu fui preso, todo mundo viu a diferença. Gente que me conhecia de certa forma íntima, pessoas de outras igrejas, encontraram comigo na rua e procuraram não tocar no assunto, porque tinham o recalque de saber, como Paulo fala assim, né? Eles têm vergonha das nossas prisões e das nossas algemas, eles têm inveja. Paulo diz assim, eles sentem inveja das nossas prisões e das nossas algemas. Paulo usa essa expressão, porque todo mundo está vendo que Paulo é diferente. Se Paulo pregasse a mesma coisa, estaria no mesmo nível que todo mundo. Mesma coisa nós não pregamos a mesma coisa, porque nós pregamos aquilo que Deus nos dá a pregar. Não tem social na igreja, tem o espiritual. Então tinha gente que procurava não tocar no assunto da prisão. E eu, para instigar, às vezes, tocava num assunto assim, a pessoa dizia, eu não ouvi nada não. Imagina, morando aqui na rua de cima. Eu não ouvi nada não. Eu falei, mas saiu aí alguns jornais, tal. Aí a pessoa vai falando daqui a pouco. E aí eu comentei com a minha filha sobre o teu caso. Ela não tinha ouvido nada. Mas ela, de repente, deixa escapulir que tinha comentado com a família dela sobre o caso da prisão. Mas disse que não tinha ouvido nada. Por quê? Porque todo mundo sabe
que hoje referência do Evangelho se chama Geração Jesus Cristo. Mas o que acontece? Eu sou uma metralhadora, como disse o promotor, metralhadora giratória. Eu acuso os batistas, eu acuso os assembleianos, acuso porque são passivos de acusação. Porque a Bíblia diz não falarás mal do ungido do Senhor. Mas quando saiu do patamar de ungido, meu irmão, a gente cai de pau em cima. E dana-se quem tiver que se danar. E eu estou de pé. Então, eu acuso mesmo os maçons da Batista, acuso os políticos das assembleias, eu rasgo o verbo mesmo. Aí eles sentem o nível que nós nos encontramos e o nível que eles estão. Como não tem disposição de largar o seu cargozinho de diretora não sei de quê, diácono não sei das quantas, presbítero não sei de quê, pastor dos cegos, como eles não têm coragem para largar os seus títulos, eles só podem fazer o quê? Desejar, suplicar a Deus que a gente saia do cenário. Quando nós sairmos do cenário, não vai ter nada mais que os acuse. Mas enquanto nós estivermos de pé, ou melhor, enquanto Deus estiver um tempo conosco, eles vão ter que viver constantemente debaixo de acusação. Lá no www.seminario1.com tem uma pasta muito especial intitulada Assembleias, não é isso? Assembleias. Esta pasta são todas aquelas mensagens que eu reuni sobre a Assembleia de Deus. Eu já falei para os irmãos, sempre que você achar um assembleiano aí, pega aquela pasta e manda o link daquela pasta para ele. Porque ali ele vai ver, eu falo da Assembleia, desde a fundação até o inferno que ela vai. Então, irmão, muita gente não quer admitir que nós hoje estamos bem acima deles. Olha, você vê aí o negócio das sentenças, até hoje não nos comunicaram nada. O negócio está desde o dia 20 lá. Rodou em jornais, não sei se saiu em TV. Alguém viu em TV? Não, né? Rodou em jornais, pelo menos em 2 jornais, rádios e os espíritas divulgando lá nos blogs deles que eu estava preso. Até isso, alguém ligou para cá e disse que tinha uma rádio que estava divulgando que eu estava preso. Porque isso, o que eles precisam fazer? Eles precisam dar uma resposta para a sociedade. Para dizer, está vendo? Houve uma punição, ó, que ninguém fale, que fique todo mundo calado. Tá vendo? Se tocar no assunto, se falar das bonecas dos homossexuais, vai para a prisão. Se falar se for intolerante religioso, se falar de outra religião, se falar das crianças assassinadas pelas bruxarias, vai para a cadeia. Porque, viu, o cara está preso. Por isso que eu tenho pedido a vocês, pegue agora, a passeata já está na internet, nós fizemos a passeata inteira e fizemos uma parte só da fala. Peguem essa parte da fala, que é bem menor, bem mais fácil de trabalhar, e jogue para tudo que é canto que vocês acharem. E zombem mesmo, pode botar lá, com os cumprimentos, achem as comunidades espíritas e joguem lá, com os cumprimentos do pastor Tupirani, o homem que o sistema não consegue prender. Né? Pode colocar lá isso à vontade. Agora nós vamos fazer um vídeo, me trouxeram vários vídeos aí, de coisas que aconteceram no Brasil, Goiás, Nordeste, de satanismo, bruxaria, feitiçaria, crianças decapitadas, olhos arrancados, aquelas atrocidades todas que nós estamos acostumados a saber, e um monte de pai de santo homossexual envolvido. E agora eu vou fazer um outro vídeo que já estava rascunhado, mas seria um vídeo de apenas uns 10 minutos a 15 minutos. E eu não consegui colocar esse vídeo em andamento. Agora chegou a hora de nós fecharmos o vídeo com essas reportagens recentes que foram divulgadas pela Rede Record, aquele Marcelo Rezende, aquele repórter que fez a reportagem, as edições, e isso que aconteceu recentemente já está agora em nossas mãos. Eu não cheguei a assistir na televisão e nós vamos montar o nosso vídeo, aonde eu vou de novo mencionar nome de delegados, deputados e mais uma vez vou estar falando
nome de babalaôs e babalorixás, e chamando eles para uma conversa mais de perto, rasgando o verbo, chamando o nome deles, como eu disse para o delegado macumbeiro, quem acendeu a fogueira foi vocês, mas eu juro pelo meu sangue, ela não vai se apagar. E esse vídeo vai ser mais uma bomba. Então, irmãos, temos lá os vídeos das juízas, temos a passeata e brevemente, essa semana que vai entrar, se Deus quiser, nós teremos mais esse. Você que tem acesso à internet, redes sociais, divulgue, solte tudo lá, para que todo mundo veja que nós não estamos presos, né? E muito menos a nossa língua. Então, para nós só concluirmos aqui um pedacinho, o verso 29, Jesus fala para ele: errais. Errais como? O que você entende disso aí? O seu erro vem por quê? Por não conhecer a Escritura. Eu acho essa passagem, irmão, muito brilhante. É Mateus 22, 29, né? Errais. Por quê? Por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Se você quer andar certo, quer ter a visão correta das coisas, quer ter a instrução, irmão, você não pode deixar de conhecer a Escritura. Conhecer a Escritura não é dizer assim, eu já li a Bíblia toda. Não, tanta gente já leu a Bíblia 10, 20, 30 vezes e ainda está pastando por aí. Não é isso, não. É um pouco mais profundo que isso, tá? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Thompson. O que é essa Bíblia de Thompson? Thompson foi apenas um homem norte-americano, que ele faz comentários no rodapé da Bíblia. Então passou a chamar Bíblia de Thompson, porque lá nos Estados Unidos ele era um conhecido teólogo, muito influente, muita gente respeitava os comentários dele, as pregações dele. E quando lá de Gênesis diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, esse homem, Thompson, o tão famoso teólogo, disse que anjos eram os filhos de Deus, se relacionaram sexualmente com seres humanos, mulheres chamadas filhas dos homens. Thompson. Uma Bíblia que os assembleianos usaram ela em massa, vendeu muito essa Bíblia. Mas o Senhor Jesus está dizendo, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição eles serão como os anjos já são. Na ressurreição, eles serão semelhantes aos anjos, ou seja, como que os anjos são? Não se casam e não se dão em casamento. Não têm habilidade de procriação. Os anjos não fazem sexo. Não têm hormônio. Não tem corpo carnal e um monte de outras coisas que a ciência já descobriu que nós temos nesse corpo, os anjos não têm. Então, meu irmão, teólogo escrevendo no rodapé da Bíblia essas besteiras. Tem outros que escrevem que quando Saul invocou a feiticeira, ou melhor, a feiticeira invocou os espíritos dos mortos em favor de Saul, ali um homem, esqueço o nome dele agora, o próprio Thompson também, que ele diz, naquele episódio, Deus abriu uma exceção e permitiu que uma feiticeira invocasse o espírito de Samuel para falar com Saul. Basta, né, irmão? Isso até me cansa, isso me tira até o fôlego. Isso é um absurdo. Mas errais por quê? Não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas Thompson é o quê? Thompson é professor de faculdades teológicas nos Estados Unidos. As faculdades teológicas nos Estados Unidos, elas são todas reconhecidas pelo sistema, como se fosse aqui no Brasil, reconhecido pelo MEC, Ministério de Educação e Cultura. É assim que acontece lá nos Estados Unidos. Um camarada que se forma em teologia lá
nos Estados Unidos, ele é chamado de doutor em qualquer canto que ele pisar, assim como as pessoas têm o costume de chamar advogado de doutor, né? Doutor fulano, doutor cicrano, doutor beltrano. Lá nos Estados Unidos, um camarada formado em teologia, ele tem diplomas reconhecido pelas autoridades norte-americanas, para depois chegar e escrever o quê? Essas besteiras aí. Por quê? Porque para nós não interessa diploma, para nós interessa conhecimento. Vamos dar uma paradinha? Já já a gente volta.